Começando aqui o nosso dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começando o nosso café com Jesus. Como a gente sempre fala, nós estamos tomando um golinho de café para sustentar nosso corpo, a energia, mas a maior graça é a presença de Deus no corpo e na alma. Que nós possamos refletir, Senhor, a Tua presença na nossa face. Que nós possamos refletir hoje a Tua presença no nosso coração, no nosso falar, no nosso agir. Por isso, nós reconhecemos: Senhor, eu louvo-Te por Sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Irmãos, eu estou fazendo aqui uma oração repetida, mas é uma oração com o coração todos os dias. Deus meu, meu Deus, eu te adoro, eu te entrego ao meu querer, consagro a minha vida, consagro o meu coração, consagro a minha casa, a minha família, consagro o meu dia. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a ação da oração na vida cristã. Nós vamos estar vendo o parágrafo número 2668, que vai nos dizer assim: a invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, a oração contínua, muitas vezes repetida por um coração humilde e perseverança. É possível em todo tempo, pois não é uma ocupação ao lado de outra, mas a única ocupação a de amar a Deus, que anima e transfigura toda ação em Cristo Jesus. Então a nossa oração, toda a ação está em Cristo Jesus. Tudo está direcionado ao nosso Senhor, que nos coloca diante dele, diante da nossa fé. Uma fé que não é uma fé que está uma fé em crise. É como diz, essa fé em crise. O que é uma fé em crise? É quando você duvida de você mesmo. E por isso, querido irmão, a nossa fé diante da igreja de Cristo, aquilo que é direcionado pela igreja, onde Ele é a cabeça, Ele é o centro, Ele direciona para nós as palavras, como a oração do Pai Nosso, como as orações que nós temos direcionado para a igreja há 2000 anos, para que a nossa fé não seja abalada, a nossa fé não entra em crise de si mesmo, porque todo aquele que faz a leitura da palavra e se diz autoconhecedor, e se diz que a oração repetida, que nós católicos fazemos uma oração repetida, de repente ele entra numa crise de fé, de repente ele duvida dele mesmo, e aí em quem ele recorre à palavra, se ele não está tendo direcionamento da palavra, se ele abalou a fé dele? Por isso, querido irmão, que Cristo deixa a igreja, deixa a tradição, deixa a igreja e deixa o magistério. E nós vamos entender agora qual que é a diferença de uma oração, como diz os irmãos protestantes, a oração repetida. Que nós fazemos orações repetidas, que isso é uma oração vã, que é a oração dos pagãos. Queridos irmãos, que a gente possa entender que todo aquele que se volta o coração a Deus e faz a oração, tem oração e tem orações. O que significa oração? É ter aquela intimidade, que você se aproxima de Deus, que você proclama para Deus as palavras, e diante desta oração, né, temos as orações. Qual que são as orações? É aquela oração que traz diante de uma palavra proclamada, que tem sentido na vida diante de Deus, que é o nome todo-poderoso que é Jesus Cristo. Então essas orações voltadas para Jesus, dos santos, da igreja, de todos, são orações que ficaram cravadas no coração da igreja, junto para todos nós, para que nós, repetindo elas, nós vamos estar trazendo a educação
da vida cristã, diante da oração deixada ali dentro da igreja, direcionada. E aí nós vamos ver os exemplos de Jesus Cristo, onde que ele fala para nós aqui na palavra, que é um questionamento dos irmãos protestantes que usam em cima de nós. Por isso, irmão, que eu digo que é a forma que você interpreta a palavra. Se você interpretar ela sozinho, você vai entender de um jeito. Mas se você interpretar ela com a igreja, você vai ver o direcionamento. Lê antes um versículo e lê depois. Vamos lá? Eles lêem assim, Mateus 6:7. Vamos lá? Nas vossas orações não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhes peçais. Então essas palavras aqui são direcionadas, que não adianta de nada rezar, que nós rezamos Ave Maria, são palavras repetidas, que isso é coisa satânica, não sei, né, o que eles falam, mas a gente ouve dizer que isso não é uma oração levada a Deus. Agora nós vamos entender por que nós católicos cremos que a igreja fala, que nós católicos acreditamos que a oração que fazemos da Ave Maria, do Creio, a oração dos Salmos, né? Porque os Salmos está na palavra de Deus e nós lemos, são orações, são direcionadas pelos profetas, são orações e nós repetimos elas. Então tem o Pai Nosso que foi deixado por Jesus, a Ave Maria que recita ali a vida de Cristo, o Creio, né? Creio. Então assim, são orações direcionadas para nós pela igreja, não são orações duvidosas, todas se levam para um Deus único, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai, o nosso Deus, e ao Espírito Santo. Então todo mover diante de Deus da igreja, que é diferente dos intercessores, que nós vemos em Abraão, Moisés. Abraão intercede por Ló, Moisés pelo povo. Então a diferença dos intercessores, né? Então aí que nós estamos a oração diante da igreja, diante de todo esse mover da comunidade, diante das orações direcionadas, como foram escritos os Salmos, depois que nosso Senhor Jesus, o Verbo habitou no meio de nós e nos deixa aqui diante dos ensinamentos, a igreja dando continuidade, as orações dando continuidade, que se torna orações, né? Não é oração, são orações que nos leva à oração. Tem a oração, que é aquela que faz a intimidade com Deus, que nós católicos fazemos, aquela oração que eu posso fazer agora, espontânea, e tem aquelas orações deixadas para a igreja, para que te leva, que tem uma oração de sentido, não é uma oração pagã, não é uma oração vã, quando diz repetida ali, porque se o próprio Deus manda, ele repete, por que então a oração repetida é uma oração vã? Qual que é o verdadeiro sentido? Vamos lá? Então, nós temos o versículo 7. As vossas orações não multipliqueis as palavras. No versículo 5. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos. Então, uma oração que você faz para ser visto, para você engrandecer você e diminuir Jesus, que você não coloca Deus como centro da sua vida, como centro da sua igreja. Vou dar um exemplo. Jesus cura. Vou dar um exemplo. Hoje na minha igreja, o pastor fulano vai estar lá e vai ter a cura, e a cura em nome de Jesus, mas é o pastor fulano. Então onde está o pastor fulano tem a cura. Então você direciona para aquele, mas não é, meu irmão. A cura está ali na presença de Deus. E lá na igreja de Cristo, a Santa Eucaristia é o próprio Jesus vivo, o corpo e o sangue, a confissão, isso cura e liberta. Isso cura e liberta, ele é o centro. Eu creio, é o creio que nós rezamos, a oração que nosso Senhor Jesus nos ensina, que é o Pai Nosso, também é uma oração repetida, recitada, mas é uma oração que nos leva ao verdadeiro sentido da fé, que nos traz um direcionamento, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a pedir perdão, que nos ensina quando nós recitamos ela, quando nós repetimos ela no nosso coração. Antes de eu ler ela, eu tenho que entender que eu não posso estar de mal com o meu irmão, eu tenho que perdoar meu irmão para Deus me perdoar. O pão nosso de cada dia. Então tudo isso nós católicos entendemos que quando nós falamos o Pai Nosso, nós falamos, repetimos a Ave Maria, são como flechas, são como orações, como diz
orações jaculatórias que nos leva para Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Foi a palavra viva, o anjo anunciou a Maria isso. Nós falamos isso esses dias. Então, quando nós repetimos isso, o que nós refletimos? O anúncio do anjo a Maria. Aí depois, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, toda oração católica, apostólica, romana, Jesus é o centro das nossas orações. A oração dos santos nos leva para Jesus. Todas as orações que se for ver dos santos é para Jesus que eles fazem. Não é para o santo fulano, não. É para Jesus. A única coisa é que essas orações foram feitas pelos homens diante da igreja. Esses homens que se santificaram porque eles viveram a graça com Jesus. E agora nós vamos entender, irmão, que essa palavra que foi dita aqui, essas palavras vãs, não é porque elas são repetidas, mas sim porque elas são repetidas e os sentidos delas são vãs. São orações que eles queriam ter vários deuses, os pagãos, não tinham um único Deus. Eles pediam Deus Zebu, Deus não sei o que, Deus não sei o que lá. Então eles recitavam para vários deuses, até que um escutasse. Então esse era o mover ali que Jesus chama a atenção deles, certo? Agora, logo na frente, o próprio Jesus que fala para não repetir, ele diz como deveis rezar. No versículo 9, eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Aqui está o Pai Nosso. E agora, onde que Jesus fala para a gente repetir as palavras também? Que ele repetiu. Não é que ele fala para repetir, o gesto, né? O gesto concreto de Jesus. Pega a sua palavra lá. Em Marcos 14, versículo 37. 35. Adiando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava, que fosse possível passasse dele aquela hora. Abá, Pai, suplica ele, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não pudestes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por isso, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Jesus repete as mesmas palavras. Ele afasta novamente e repete e orou, dizendo as mesmas palavras que ele tinha dito. Então, querido irmão, a oração e rezar é o mesmo sentido diante do mover para Deus. Só que tem a oração direcionada, que é aquela oração que nós rezamos, que nós repetimos as mesmas palavras, mas com sentido direto para o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus único. E essas são orações disciplinares que nos levam diante de Satanás, que tem autoridade. Às vezes as nossas orações não têm autoridade como a oração que já venceu Satanás, que já colocou Satanás aos pés da cruz de Jesus. Então, querido irmão, que nós saibamos discernir que essas orações que está dizendo aqui, orai e vigiai, o Santo Padre Pio, olha o exemplo do santo, ele rezava 27 ou 30 e poucos terços durante o dia. Qual que era a intenção? De ficar repetindo palavras? A carne é fraca. É melhor você estar ali recitando a Ave Maria e aquilo ali você está meditando a Deus, porque toda hora você está falando o nome de Jesus, toda hora te leva para Jesus a oração da Ave Maria, e aquela oração protegia ele dos pensamentos, levava ele a pensar e meditar em Deus. Então, irmãos, aí tá, não são as orações repetidas vãs que falavam ali os pagãos, não são essas orações que nós fazemos da Ave Maria, não são o terço. Lógico, toda oração ela tem que orar e ter ação. E diante da igreja, a oração, como diz os irmãos que nós repetimos dentro da Santa Missa, discernimento. Tudo te leva para Jesus. E te leva ali para um momento único
Quando que é o ritual da Santa Missa? São orações disciplinares, orações todo momento da palavra, orações todo momento, salmos, a leitura. Nós temos ali o momento da Santa Eucaristia, da consagração, o momento eucarístico. Nós recitamos as palavras que disse aquele homem, né, o centurião: eu não sou digno que entreis na minha morada, mas dizer uma só palavra e será salvo, Senhor, lá, o meu servo. Foi um maior ato de fé e nós falamos essas palavras. Então quer dizer que nós não podemos repetir? Quer dizer que o nosso Deus não repete? Todo dia nasce o sol, todo dia nós temos o que? A lua, né? Ou ela escondida, que é a lua cheia, a lua nova. Vai estar ali, nós temos elas escondidas, mas repete. Então não é o problema a palavra repetição, Ivan. O problema é o mover dessa repetição, que é o mover fora da graça. É o mover que não te leva para esse Deus que é único. Então, querido irmão, as nossas orações católicas, apostólicas, romanas, são orações, são rezas, porque oração e orações. As orações são as rezas direcionadas, como o Pai Nosso, como as citações dos Salmos, né? Como nós são aquelas pequenas jaculatórias que faziam os irmãos judeus, diante que te leva e te aponta para Deus. E isso, querido irmão, orar ou rezar, te leva para o mesmo sentido. A única diferença é que nós não somos pagãos que andamos sozinhos. Tem muitos pagãos dentro da nossa igreja que está caminhando para se tornar o verdadeiro cristão. Mas é aqueles que estão chegando, estão conhecendo a verdade da fé católica e sem acusar, sem pregar Cristo na cruz novamente, dizendo que a igreja católica vai todo mundo para o inferno. Nosso Deus, ele está ali, o centro da nossa igreja. Não é o pastor fulano, não é ninguém ciclano, é Jesus Cristo. O único que está no meio de nós, que é o nosso centro dentro da igreja católica. O bispo, o padre, até o próprio Papa já teve seus sucessores, mas dentro da nossa igreja não tem o sucessor que é o dono dessa igreja, que é Jesus Cristo. Não é o pastor tal, fulano tal, que saiu dali e monta outra igreja lá. Eu só oro, eu não rezo. Lá se reza dentro da igreja católica. E nós, isso aí, reza é pecado. Rezar é pecado. Jesus disse que não repetir as vossas palavras. Vamos lá, irmão, para a gente finalizar agora. A palavra que está lá em Lucas 11, do 5 ao 13. Vamos pegar lá, Lucas 11, do 5 ao 13, para a gente finalizar. Em seguida ele continuou. Nós vamos ler aqui no começo do 1, a palavra, né? Vamos ler a palavra dita para nós. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhe ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, dai a nós hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada. A porta está fechada deste amigo. Presta atenção, irmão. A oração do Pai Nosso. Você está repetindo as palavras. Você está importunando esse amigo. Aquele amigo que chegou lá naquele terço. Abre as portas, Senhor, do coração desse meu amigo. Abre as portas, Senhor, do coração desse meu irmão. Abre as portas, Senhor, lá da minha filha, Jesus. Nesse terço que eu vou recitar agora, Senhor. Repetidas palavras, mas abre as portas. Deixa que entre a graça de Deus no coração da minha filha, do meu filho, da minha esposa, no meu coração, Senhor. Abre essas portas. E se ele responder lá dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação,
se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pede e vos será dado, buscais e achareis, bateis e vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que procura acha, e ao que bater lhe se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que vos lhe pedirem. Querido irmão, a oração repetida é a oração que nós vamos bater lá na porta do nosso Senhor, no coração do nosso Deus. Senhor, abre o coração do meu irmão. Senhor, abre o meu coração. Abre, Senhor. Querido irmão, e essas orações repetidas são orações que o nosso Senhor nos orienta, para que nós possamos recitá-las, para que nós possamos viver a graça de estar sempre unido à oração, unido com Deus. E a graça será nos colocada diante da presença de Deus. Se ela for orada com palavras em vernáculos onde você diz do teu coração, ou se forem palavras repetidas, mas direcionadas para Deus, essas palavras proclamadas, meditadas no teu coração, e todo momento, querido irmão, não serão palavras vãs. Palavras vãs serão aquelas que querem se aparecer, que querem formar a sua igreja, que querem ser dono de si, que não ouve a ninguém, somente a leitura dele, do jeito que ele lê a Bíblia. Presta atenção. Eu curo. Satanás falou que ia curar. Satanás cura. Eu faço isso, faço aquilo. Mas ele te leva para Jesus, onde o único centro ou ele quer ser o centro? Querido irmão, a nossa igreja é santa. É aonde que próprio Jesus é a cabeça. Nós somos os membros. E nós estamos caminhando com o Senhor diante das orações proclamadas, recitadas, repetidas, mas são orações. E a oração verdadeira te leva para o único centro, que é o nosso Senhor Jesus. E não tenha dúvida, irmão católico, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, como nós fazemos, mas com todo o coração, para que nós, diante da nossa fé, nós não tenhamos dúvida. Se um dia eu vacilar, a igreja não nos deixa em dúvida. Ela está ali presente com a oração. Você já teve doente e você não conseguiu rezar? Aí você vai estar lá. Vamos se colocar assim? Eu estou enfermo, a minha fé está abalada porque eu rezava, eu falava que Deus cura todo mundo, e eu não consigo me curar. Eu sou aquele pastor, aquele protestante que cura todo mundo, mas eu não consigo me curar. Eu não consigo orar agora. Mas eu vou recitar, vou repetir umas palavras que eu tenho certeza que o céu inteiro, junto com a igreja de Cristo, estará unido ao teu coração e ao meu, porque nós somos pequeninos, Senhor. Segure nossa mão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que é a mãe do meu Senhor Jesus, que é o nosso Rei, que é a mãe do meu Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.